nome dele, ali estarei. Ele disse: faz mais uma vez. Declare comigo nesta manhã: do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra som da tua igreja. Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia! Maravilha! Se acordar assim, irmãos. Aleluia, dizimar ao Senhor, dar as primícias do Senhor, da tua adoração, do seu dia. Olha lá. Entrando na sala do trono, juntando a terra com os anjos, entrando na sala do trono, juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono. Maravilhoso demais, aleluia. Bom, louvar ao Senhor. Para essas maravilhas, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Aleluia! Oh, nos rendemos a Ti em adoração nesta manhã. Devotamos a Ti toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o poder. A Ti seja a honra, Senhor. O louvor que procede das entranhas do nosso coração, que possa estar invadindo o trono da Tua glória. Possa estar subindo, Senhor, as suas narinas como incenso suaves, a nossa adoração, aleluia. Oh, toda a terra será cheia, Senhor, cheia do seu conhecimento, cheia da tua glória, como a terra, como as águas cobre o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Vamos entrar no livro de Efésios. No livro de Efésios, vamos estudar um pouco sobre o livro de Efésios nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Nada além de ti, nada além de ti. Aleluia. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o poder de Deus. Por mim eu ficaria aqui a manhã toda, louvando, glorificando e exaltando o nome que está acima de todo nome, esse nome que se chama Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o Cristo que morreu por nós, aquele que deu a sua vida em prol da humanidade, aquele do qual a Bíblia afirma que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é sobre essa vida eterna que nós vamos dissecar nesta manhã. É sobre essa palavra igreja, o significado, né? Essa eclesia que nós fomos chamados para fora do mundo e para dentro do propósito eterno de Deus. Então, irmãos, desde já quero te convidar, né? Nós vamos falar alguma coisa sobre Efésios, né?
E o tema é o mistério revelado, a igreja como expressão do propósito eterno de Deus. Vou repetir para você, o tema do nosso estudo, da nossa mensagem, da nossa comunhão nesta manhã, está em Efésios 3, né? O tema é o mistério revelado, a igreja como a expressão do propósito eterno de Deus. Toda a terra será cheia do conhecimento da sua glória. Então, Efésios capítulo 3 é um capítulo, depois você pode acompanhar, né? Talvez você não esteja com a mesma disponibilidade que eu, né? Mas mais tarde você pode ler, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 3 de Efésios, um capítulo que nos tira do tempo presente e nos joga na eternidade. Aqui Paulo abre, aqui Paulo descortina, aqui Paulo tira o pano de fundo dos bastidores do plano divino e revela aquilo que Deus está fazendo hoje na igreja, né? Ele está fazendo hoje na igreja, né? O que Deus está fazendo hoje na igreja já estava no coração dele, né? Antes dos séculos existirem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o capítulo 3 de Efésios, ele não fala de emoção, não fala do propósito. Não, ele não fala de emoção, né? Ele fala do propósito. E qual é o propósito? O propósito é o propósito eterno de Deus. A igreja, ela não nasce no dia de Pentecostes, ela não nasce na cruz, ela nasce no coração de Deus. Então, ela não fala de uma emoção, mas ela fala de um propósito. E esse propósito, ele nasceu dentro do coração de Deus antes que o mundo fosse o mundo, assim como eu e você, né? O capítulo 3 não fala de sobrevivência, né? Mas fala de eternidade. Fala que Deus, que esse propósito eterno, ele nos levará a ter uma eternidade com Deus. Não fala de agenda humana, né? Mas fala do mistério divino, entendeu? E o ponto que eu quero tocar, o primeiro ponto é o mistério oculto nas eras. Efésios 3,5 vai dizer assim, só a primeira parte, né? O mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer. Então existia um mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer, né? Isso por séculos, né? Por séculos os profetas não viram, por séculos os reis não compreenderam de maneira nenhuma e os anjos anelaram, desejaram ver. Mas agora, aleluia, em Cristo Jesus nosso Senhor, esse mistério foi revelado. Qual o mistério? A igreja. A igreja é um grande mistério. Não fala a igreja física, a igreja que tu chama de igreja, o local onde você reúne, dá o seu dízimo, dá a sua oferta, canta 3, 4 louvores. Não, eu falo da igreja, da vida da igreja, a igreja que reúne a grande assembleia solene, que reúne todos aqueles que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, né? A igreja da qual congrega, a eclesia, aquela que nos chamou do mundo, né? E nos colocou dentro do coração de Deus, né? E através da igreja hoje, Deus está levando o seu propósito. Então a igreja não é esse mistério não foi um acidente, né? A igreja não é um acidente, a igreja não é um plano B. Assim como a redenção não foi um acidente, a igreja também não é um plano B. A igreja ela é o centro da vontade, a igreja ela é o centro reveladora, é o centro da revelação eterna de Deus. E isso estava oculto dos profetas, os grandes profetas, eles não viram, os reis não compreenderam, né? E os anjos anelaram conhecer, anelaram ver. E o segundo ponto que nós vamos ver mais tarde, né? É a igreja, herdeiros, membros e coparticipantes, né?
Herdeiros com Cristo. Efésios 3,6 vem dizer que nós somos herdeiros, né? Temos a mesma herança do Pai, aleluia, herdeiro com Cristo, e com isso, uma vez herdeiro com Cristo, nós somos membro do mesmo corpo. Então, a igreja é o corpo místico de Cristo, do qual ele é o cabeça. A igreja, ela não tem o CPF, a igreja, ela não tem um nome, que não tem um nome que denomina a sua origem. Ela é simplesmente o corpo de Cristo, ela é simplesmente o corpo místico de Cristo, né? E isso já estava no coração de Deus muito antes da fundação do mundo, e depois Deus parece que começou a redesenhar, né? A montar um quebra-cabeça, né, na criação do homem, quando ele disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idôneo. E para que a mulher viesse à existência, viesse a se tornar essa auxiliadora idônea bem para o homem, porque não é bom que o homem esteja só, né? Não é bom que Cristo esteja só. Deus fez com que o homem dormisse, e quando o homem dorme, ele tira de uma das suas costelas, creio eu que do lado direito, né? O lado da honra, não é isso? E edifica-lhe uma mulher. E quando o homem acorda, ele disse: esta afinal é osso do meu, é varoa, osso do meu osso, né? Portanto, varoa, ela, como é que ele fala? É osso do meu osso. Portanto, ela agora se torna a varoa, porque ela foi tirada de mim, ela é osso do meu osso. E esse sono de Adão, ele simboliza a morte de Cristo, né? Ele simboliza a morte de Cristo. Então, isso já é Deus já desenhando ali no Jardim do Éden, né? Essa cena maravilhosa. Aí mais tarde, Paulo vem dizer, quando ele fala em Efésios, quando ele fala da questão em Efésios 6, né? Quando ele fala da questão, grande é esse mistério, quando ele vem dizendo que o marido deve amar a mulher, a esposa, e a esposa seria submissa ao seu marido, como Cristo foi a igreja, que amou, assim entregou por ela. E no final, o que Paulo fala? Grande é esse mistério, mas, porém, todavia, contudo, eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, irmãos, e nós nos tornamos herdeiros e membros coparticipantes desse mesmo corpo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Aleluia. Paulo diz 3 verdades: somos herdeiros do mesmo corpo e coparticipantes da mesma promessa. A igreja, então, ela não é uma plateia, da onde você vai, né? Tira algumas horazinhas, bate palma, louva, glorifica, né? Ela é um organismo vivo, é um corpo que vive. Por isso que nós temos a vida da igreja. E a vida da igreja, ela não é vivida apenas num dia de culto, porque todos os dias são dias de nós cultuarmos ao Senhor. Todos os dias nós cultuamos ao Senhor. Todos os dias nós, né, e o culto não começa, né? Eu sempre falo isso, o culto não começa terça ou quinta às 19 horas, ou domingo às 18h30. O culto começa quando você acorda, quando você levanta, quando Deus te desperta e você se depara com essa maravilha, o fôlego de vida dentro de você, né? E você pode glorificar e exaltar e dizer: toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. É Deus se revelando a nós. É Deus se mostrando, é Deus se mostrando toda a sua grandeza, né? É Deus nos enxertando, nos colocando no seu corpo. Irmãos, isso é grandioso. Isso é algo isso é algo que deveria, né, transformar por completo a nossa vida. Isso é algo que deveria fazer com que nós não vivamos mais para nós mesmos. Então, a igreja, ela não é uma plateia,
o que é uma plateia? A plateia é um lugar para onde que você vai, que você assiste um show, que você assiste um espetáculo, né? E não quero estar aqui metendo pau em ninguém, falando nada de ninguém, mas o que nós temos visto hoje são grandes plateias, são grandes shows, entretenimentos, né? Mas a igreja, ela vai além disso, ela é um corpo vivo, né? Tira o sangue do seu corpo, é só um corpo morto, tira o ar que você respira, né? Você vai ser apenas um boneco, né? Então, irmãos, a igreja ela é esse organismo vivo, do qual todos nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, fazemos parte. Não é um grupo religioso, não é uma classe religiosa, né? É uma família eterna. Nós pertencemos hoje à família eterna. Embora você tenha a sua família construída da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, né? Nós somos a família de Deus, a família eterna. E também a igreja não é uma instituição, ela não foi instituída por homem, ela foi criada, ela foi gerada, não foi criada, né? Ela foi gerada por Deus, ela é uma manifestação espiritual de Cristo aqui na terra. Então, irmãos, cabe a nós a levar a vida da igreja com a maior responsabilidade. Terceiro ponto, né, eu vou falar um pouco do terceiro ponto, nós vamos tratar mais adiante, lá na frente, em nome de Jesus, né? Estou preparando esse estudo aqui para nós. Nós vamos falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. O que é multiforme? Multiforme são múltiplas formas, né, que Deus usa em sua eterna sabedoria, né? E essa multiforme sabedoria de Deus, ele revelou não aos profetas, não aos reis, nem aos anjos, mas ele tornou-se conhecida pela igreja, como diz Efésios 3:10, né? A primeira parte fala que para que pela igreja seja conhecida dos principados e potestades. Então, a igreja tem um papel cósmico, ela tem um papel no mundo cósmico, ela tem um papel no mundo espiritual, de quê? De revelar aos poderes malignos a grande sabedoria de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Por isso que nós devemos descansar em Deus, saber que tudo está debaixo do seu controle, debaixo do seu senhorio, debaixo do seu governo, né? A reunião dos santos não é um culto, não é apenas um culto. Quando os santos se reúnem, não é apenas um culto, não é só apenas um culto, não é apenas para cultuar, mas quando os santos se reúnem é para anunciar. O que o discípulo fazia, o que os primeiros apóstolos faziam era anunciar Cristo. A igreja em Jerusalém, ali na Judéia, cresceu a tal ponto, né, que Deus permitiu que viesse a perseguição para que ela se expandisse, né, após a morte de Estevão, né, ele se expandisse. Após a perseguição do Império Romano, a igreja começou a se expandir pelos 4 cantos da terra, porque Jesus tinha falado para eles não se ausentar de Jerusalém até que do alto fosse revestido com o Espírito Santo da promessa. Então ser-me-eis a minha testemunha em Jerusalém primeiramente, na Judéia, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. E chegou aos confins do mundo, porque chegou até nós. Se você está ouvindo, se você é um crente em Cristo Jesus, se essa palavra chegou até você, porque chegou aos confins do mundo, chegou a promessa nos alcançando aonde nós estivermos, aonde nós estávamos. E Efésios capítulo 2 vem dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado e Ele nos amou. Aleluia! Simplesmente isso. E também a reunião dos santos não é apenas um
um culto, como eu falava, mas é um anúncio, é você anunciar Cristo, e você anunciar Cristo onde você estiver, no seu trabalho, na sua faculdade, no convívio, no seu círculo de relacionamento, você pode estar anunciando Cristo, né? Não sendo aquele crente chato, mas nas suas atitudes, na sua forma como você lidar, como você responde, como você atende, como você serve, isso você está anunciando. E muitas vezes nós anunciamos sem abrir a boca, porque as pessoas veem em nós. A outra forma é proclamação, né? Quando nós nos reunimos, nós não estamos ali reunindo apenas para adorar, bater palma, cantar, não, estamos proclamando, né? Nós estamos proclamando, há uma proclamação do reino, há um reino vindouro, há uma igreja sendo adornada, há uma igreja sendo preparada para o seu noivo, né? E ela é imaculada, ela é sem defeito, ela é sem ruga, porque ela não envelhece, ela é nova, porque Cristo a fez nova, né? E o outro é para o confronto espiritual. O papel da igreja é confrontar no mundo espiritual, né? É por isso que aonde a igreja chega, o poder das trevas não prevalecerão contra ela, né? Não adianta recalcitrar contra os aguilhões, porque os poderes das trevas não prevalecerão contra ela. Isso fala de confronto espiritual. Por isso que lá em Efésios 6 você vê a armadura de Deus, né? Deus nos equipando, Deus preparando a sua igreja, equipando com dons, equipando desde a cabeça até a planta dos pés, com o capacete da salvação, protegendo a sua mente, com a couraça da justiça no peito, né? A parte letal do nosso escudo nos guardando, nosso coração, né? Cingindo os nossos lombos, né? Fortalecendo as nossas pernas e calçando os nossos pés com o evangelho da paz, né? Com formosos pés daqueles que anunciam as boas novas. Então tu vê, essa armação, essa armadura é para o confronto espiritual, né? E também para a declaração da vitória. A igreja está aí para declarar a vitória no Calvário, a vitória na cruz que Cristo suportou por mim e por você, né? Então nós devemos anunciar, proclamar, confrontar os principados, né? As potestades e principados, e sobretudo, né? Declarar a grande vitória de Cristo na cruz do Calvário, porque tragada foi a morte. Onde está a morte? O teu aguilhão, né? E ela foi tragada, ela foi vencida. O inferno vê na igreja a derrota definitiva da rebelião de Lúcifer contra Deus. É assim que o inferno vê a igreja, né? Eu vou repetir para você, o inferno vê na igreja a derrota definitiva da rebelião de Lúcifer e seus anjos caídos contra Deus. E o quarto ponto que nós vamos dessecar mais à frente, lá na frente, é a oração pela igreja, né? Porquê a oração pela igreja? É para o fortalecimento do nosso homem interior, né? Para que nada nos venha nos abater, como Paulo diz, né? Podemos estar desanimados, mas não desencorajados, abatido, mas não destruído, né? Porque ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior ele se renova dia após dia. E Paulo ora, e a oração que Paulo faz está lá em uma das falas de Paulo, está em Efésios 3, capítulo 16, que ele fala que sejais fortalecido com poder aonde? No homem interior, né? O homem interior, para que nada de fora abale a tua estrutura interna, né? Ainda que você esteja perplexo por fora, mas contudo você está ali, fortalecido por dentro, né? Não destruído por fora, mas, né, refeito por dentro, né? Porque ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior ele se renova dia após dia, né? E Paulo não pede casa,
que nem nós vimos hoje, né? A oração que Paulo faz é diferente da oração da igreja de hoje, né, irmão? Meu Deus, como pode, né? Paulo ora para que sejais fortalecido com poder, esse poder do alto no homem interior. E a oração da igreja hoje é pela casa, pela mansão, pelo emprego novo, né? É pelas portas abertas, é para que os recursos dos céus te alcancem. Aleluia, glória a Deus. Isso é bom, irmãos. Isso tudo vai vir se nós estivermos alinhados, posicionados, nivelados, né, em Cristo Jesus, né? Então eu não preciso orar por essas coisas, né? Todo pai de família sabe a necessidade da sua casa, conhece a sua casa. Todo pai sabe a necessidade do seu filho. Então não é preciso o filho falar: pai, tem que comprar comida, pai, tem que pagar a luz, pai, tem que pagar a internet, porque o pai conhece a sua responsabilidade. E a responsabilidade do cuidado da igreja cabe ao seu autor, ao seu dono, que é Cristo, ao seu cabeça, né? Então, Paulo não pede casa, Paulo não pede carro, Paulo não pede portas abertas e Paulo não pede recursos, porque tudo isso vem, né, de acordo com o nosso posicionamento. Ele pede poder aonde? Poder, mas que poder? Porque Paulo pede o poder? Porque a guerra, ela é interna, antes dela ser externa. Primeiro guerreia aqui dentro, para depois guerrear fora. Por isso que ele fala: sejais fortalecido com poder no homem interior. Porque a guerra que nós travamos, ela é interna. Se você resolve o que está aqui dentro, o que está fora é mais fácil, né? E a coisa mais difícil que tem hoje, irmãos, é resolver as questões internas, é resolver as questões internas, né? E falar em questões internas, eu até escrevi um artigo hoje, né? E eu botei assim, mais ou menos assim: antes, não adianta querer viver o novo se ainda existe nós que te prendendo ao passado. Então, antes de içar as velas, os marinheiros, o que eles faziam? Eles desatavam os nós das embarcações. Muitas vezes pedimos Deus por uma nova direção, por uma nova fase, mas esquecemos que antes de avançar é preciso desatar aquilo que ainda nos impede de ir. O que são isso? São feridas não tratadas. Aonde? Aqui dentro, no homem interior. São dores que você carrega escondidas, né? Quantas dores nós carregamos escondidas? Quantas vezes você chora por dentro para que a tua lágrima não seja manifesta por lá de fora? Histórias mal contadas, mal resolvidas a teu respeito. Tudo isso se torna um peso que trava mesmo, que bloqueia o nosso movimento, né? Então entenda isso: antes de viver o que Deus preparou para você, você precisa permitir que Ele cure o que ficou para trás, tá? Então, esse poder no homem interior é para te fortalecer, porque estas guerras, elas querem te amarrar a sua embarcação, né? Então, antes de você içar a tua embarcação, você tem que desatar alguns nós que te prendem, né? Então, no mundo espiritual existem movimentações, as movimentações das quais Satanás quer te prender para que você não avance, tá, irmão? Então, quando o homem interior cai, tudo ao seu redor desmorona, né? Quando o homem interior é fortalecido, tudo se ergue, tudo se levanta, aleluia. E o quinto ponto é a experiência com o amor que excede o entendimento, aleluia. Eu amo essa parte, né? que ele fala, Efésios 3,19, para quê? Para conhecer o amor de Cristo. Que amor é esse? O amor de Cristo é o amor que excede a todo entendimento humano. Esse é o centro da maturidade espiritual, né? Paulo ele fala no capítulo 1, ele fala do nosso posicionamento,
né? Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fala da nossa eleição, da nossa predestinação, da filiação, né? Está lá em cima. Aí no capítulo 2, Paulo despenca bem para a nossa condição, mostrando que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Essa foi a forma como ele nos amou, né? Primeiro ele começa a mostrar a nossa posição, depois ele começa a mostrar a nossa condição que nós fomos achados, né? E a partir do capítulo 3 ele começa a dar os movimentos, a dar os caminhos, os processos, né? E aqui no capítulo 5 chega no ápice da experiência do amor de Cristo, que excede a todo entendimento, é conhecer o amor de Cristo. Então, quando nós conhecemos o amor de Cristo, né, esse amor ele vai exceder a todo o nosso entendimento, todo o nosso conhecimento. É que o Paulo fala, né? Quando ele conheceu a Cristo, ele entendeu que todo o seu conhecimento ele era como refúgio, era como nada diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, irmãos, esse é o centro da maturidade espiritual, é onde Cristo quer nos levar, a varonilidade perfeita de Cristo, porque Cristo tem um padrão, né? Tem uma largura, tem uma profundidade, né? E esse padrão precisa ser preenchido com todos nós. Esse grau de maturidade, essa maturidade espiritual, ela precisa nos alcançar como igreja. Não é apenas saber, né? É conhecer Cristo. Porque tem muitas pessoas que sabem algo sobre Cristo, mas não o conhecem. Você pode saber algo sobre mim, que alguém falou, mas você não me conhece. E quando você me conhecer, você vai ver que tudo aquilo que você sabia, né, vai extrapolar, vai extravasar pelo simples fato de você me conhecer, né, irmãos? Então, com Cristo é a mesma coisa. Não basta saber sobre Cristo, temos que conhecê-lo, né? Conhecer o que? O amor de Cristo, o amor que vai além da nossa imaginação. Que amor é esse, né? E por quê? Porque esse amor não é uma teoria, ela é uma experiência, é algo que você experimenta. Não uma experiência de um experimento que você fez, não. É algo que você experimenta todos os dias, né? Todos os dias vem a graça, vem a misericórdia, vem o amor, a graça e a misericórdia. Você tem 3 companheiros que despertam contigo todas as manhãs. O primeiro é o amor de Deus. E o segundo é a graça e a misericórdia que se renovam a cada manhã, né? Para que você vá experimentando, conhecendo esse grande amor de Deus. Esse amor, e quando você conhece esse amor de Deus, que excede a todo entendimento, esse amor traz cura para o teu homem interior. Sabe aquelas feridas, sabe aquelas feridas, aquelas mazelas, aqueles carrapichos, aquelas coisas mal resolvidas no passado, né? Tudo isso brota com a cura pelo conhecimento de Cristo, né? Quando você chega a esse ápice desse conhecimento, desse amadurecimento, esse amor ele cura, esse amor ele restaura, né? A tua vida, a tua alma, as situações à sua volta. Esse amor ele liberta, né? O amor te dá libertação, quebra os grilhões, quebra as algemas, quebra os nós que impedia a sua embarcação de içar mar afora, de alçar novos posicionamentos em Cristo, né? Novas experiências em Cristo, né? Esses nós agora não estão impedindo a água de crescer, mas elas querem te levar ao oceano do Espírito, né? E também te traz sustentabilidade, te sustenta, esse amor nos sustenta na fraqueza, na pobreza, na escassez, né? Em tudo, Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele aprendeu, né? Ele antes dele dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele aprendeu a viver bem e contente em toda e qualquer situação. Então isso, quando você tem essa maturidade, você
é sustentado por esse amor, por essa palavra que te traz sustentabilidade, que te sustenta nos seus momentos difíceis, nos seus momentos que só você e você mesmo, aleluia, né? Só você, Deus e você mesmo sabe o que você tem passado. E esse amor também te dá uma nova identidade, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas se passaram, ficaram lá atrás, né? E o que é uma identidade? É você ser uma nova pessoa, é você ser uma nova criatura, é você ter uma identidade, é você saber que você é herdeiro de Cristo, é coparticipante da mesma promessa. Isso é você ter essa identidade, né? É você saber quem você é em Cristo. Você não é aquilo que as pessoas falam a teu respeito, você é exatamente aquilo que Deus sabe, aquilo que Deus vê a teu respeito. E o sexto e último ponto, né, é a plenitude. O que é a plenitude? Plenitude é tudo, já está dizendo, pleno, ser pleno, plenamente satisfeito, plenamente é uma completude, né? A pessoa plena, a pessoa que não tem falta de nada, está cheia, é ser cheio até transbordar. E eu te pergunto, Cristo tem transbordado de você, né? Por onde você tem passado, essa plenitude tem transbordado de você a tal ponto de inundar as outras pessoas, né? Paulo fala no versículo 3,19, no capítulo 3,19, ele fala, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então toda a plenitude de Deus, ela precisa alcançar pessoa, ela precisa transbordar primeiramente de mim, né? Mas como ela vai transbordar de mim se eu não me alimento de Cristo, se eu não provei Cristo, se eu não experimentei Cristo? Então eu preciso conhecer, eu preciso entrar nesse novo e vivo caminho para conhecer, para ser pleno, para que essa plenitude seja completa em mim, para que ela possa ser cheio de tal maneira que ela possa transbordar, ou seja, não ser como um mar morto, que só recebe e não transborda, e não reparte. Por isso que é o mar morto, por isso que nesse mar não nasce nada, né? Nada tem vida naquele mar, nada vivifica ali, porque não há vida. Então, quando você está cheio da plenitude, quando a plenitude de Cristo nos alcança, que nós somos cheios, nós transbordamos no falar, transbordamos Cristo no respirar, transbordamos Cristo nas nossas atitudes, nos nossos testemunhos, né? As pessoas são inundadas ao nosso redor pelo simples fato de nós estarmos tomados de toda a plenitude de Deus, tá? E o objetivo da vida cristã não é apenas sobreviver, crente miserável, crente humilde, não é isso, irmãos, não é isso, né? Mas é plenitude, é transbordar, é ser cheio até transbordar. Não é viver com migalhas, de uma forma miseravelmente. Quando Paulo falou, aprendi a viver bem, contente em situação, porque ele é um cara maduro, né? Por isso que ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Davi no Salmo 23, ele fala, o Senhor é o meu pastor. Quantas pessoas interpretam de forma errada? Nada me faltará. Não, ele não me faltará, né? É ele, a versão certa é o Senhor é meu pastor e ele não me faltará, né? Nada me faltará, né? Porque como Pedro morreu, né? Jesus era pastor de Pedro, como Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Como os apóstolos foram, todos eles, com exceção bem de João, foram o quê? Foram martirizados. Então, irmãos, não é questão de sobrevivência, né? Mas é a questão de ser pleno, né? Quantos cristãos foram dados como espetáculos para divertir as plateias dos Coliseu,
sendo entregue aos leões para serem devorados, e ali ele cantando o hino Castelo Forte ao nosso Rei, ao nosso Deus, né? Então, irmãos, isso trouxe uma expectativa ao mundo romano, ao Império Romano, né? A plenitude era tanta que eles não tinham que morrer por Cristo, ser esbofeteado em favor de Cristo, não era um privilégio. Agora a minha pergunta é, e hoje? Né? E hoje? Hoje algumas pessoas querem enriquecimento, querem construir castelos, fortuna, querem comprar ao lado, comprar do outro lado, querem ser o dono da tudo, né? Querem fazer da igreja, né, deles, né, uma torre de Babel que toque aos céus, né, e que torne o seu nome célebre. Não, irmãos, isso não é igreja, isso é tudo menos igreja, isso é Babel, isso não é Betel, isso é Babel, isso é a confusão, e nós vivemos hoje num mundo de confusão, né? Como pode, né? Um filho numa casa ter vários membros e cada um ir para um lugar diferente, né? É hoje que nós vimos aí, aos domingos, no dia de culto, cada um vai para um lugar que lhe apraz, que lhe agrade, mas ninguém quer ir para um lugar onde ele tem que sacrificar a vida da sua alma, renunciar em prol de algo, né? Alguns vão com a sua barriguinha lotada, mas nem se preocupam com aquele que está sentado ao seu lado, que talvez não tenha nenhuma refeição para fazer no dia seguinte. Isso não é igreja, irmão, isso é tudo menos igreja, né? Isso é Babel, é confusão, mas Betel, sim, Betel é a casa de Deus. Betel é onde foi quando Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, né? E esse é o momento que ele pega um travesseiro, né? Bota ali, pega uma pedra e faz como é travesseiro. Eu nunca vi ninguém dormir como travesseiro. Eu tenho um travesseiro, irmão, que para mim eu tenho que botar algo embaixo, porque se eu dormir sem algo embaixo eu acordo com dor, sei lá, no corpo, né? E agora tu imagina alguém dormir, fazer uma pedra como travesseiro e ainda sonhar, ter sonho, né? Então eu imagino isso. E quando Jacó acorda, ele fala, o que ele viu no sonho? Ele viu uma escada, ele viu os anjos subindo, descendo e subindo bem nessa escada. Então ele viu o que? O mover de Deus aqui na terra. E quando ele acorda, o que é que ele fala? Quão terrível é esse lugar. É o quê? Porque esse lugar nada mais é do que a casa de Deus. Então, irmãos, é algo terrível. A casa de Deus é algo terrível, algo que tem que ter o respeito, algo que tenha que nos impressionar como impressionou. Então o que ele fez? Ele derramou azeite sobre aquele lugar e denominou aquele lugar como Betel, a casa de Deus, porque ele viu os anjos subindo e descendo, né, dos céus, né? Então há uma movimentação dos céus em direção à terra, né? Então, irmãos, eu falava que o objetivo da vida cristã não é sobrevivência, mas é a plenitude. Não é viver com migalhas, mas é viver em abundância espiritual, né? Cristo disse: vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Mas essa abundância é uma abundância espiritual, né? Não é a abundância que é comercializada através do seu dízimo, através da sua oferta, né? Oferte, dizime para que você tenha uma vida abundante. Não é isso, irmão. É uma abundância espiritual, né? É chegar ao ápice que Paulo chegou, aprender a viver bem e contente em toda e qualquer situação, seja na escassez, seja na fartura, na abundância, seja tendo, não tendo. Então ele aprendeu e nós precisamos aprender. Isso é plenitude, isso é estar cheio, isso é poder transportar, é você poder dividir o que você tem com o teu próximo, é você poder socorrer, ser socorro, é você ser voz, apontar direção, apontar caminho, ministrar, ser ministrado. Tudo isso é igreja, né? E para concluir, né, o capítulo 3 nos chama a viver acima da mediocridade espiritual. Há um chamado acima da mediocridade espiritual. A igreja não é pequena, a igreja é vasta, irmão. A igreja não é aquilo que você vai, é aquilo que você está se tornando, aquilo que você é.
Ela não é pequena, ela não é frágil, aleluia. A igreja não é esquecida, ela é imaculada, ela é sem defeito, ela é sem ruga, ela é a menina dos olhos de Deus. A igreja, ela é o mistério que foi oculto das gerações passadas e foi revelado a nós, né, pelos profetas. Ela é o corpo vivo, o organismo vivo, irmãos. Olha para o teu corpo, Paulo fala isso, né? Ele compara o nosso corpo como esse organismo vivo. Então todos nós somos parte desse organismo vivo. A igreja é a manifestação da vitória, é o palco da sabedoria divina. E também ela é a expressão do amor eterno de Deus e a plenitude de Deus aqui na terra. Isso é igreja, né? Isso é igreja. E depois ou amanhã nós iremos para o capítulo 4. Amém? O capítulo 4 fala justamente sobre a unidade do Espírito e o chamado à maturidade em Cristo. Que Deus te abençoe, que esse teu dia seja pleno, que você possa transbordar para o teu vizinho, para o seu companheiro de trabalho, para o seu companheiro de faculdade, na sala de aula, na sua casa, que você possa transbordar da plenitude de Cristo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. E lembre-se, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o nosso Senhor e que nós somos a sua igreja e que estamos sendo adornada para aquele grande dia. Deus te abençoe.